Então vamos começar com movimento e tecnologia. Tá aí, ó, né, uma imagem aí bacana aí atrás, né, legal. Nós falamos que a tecnologia está presente na nossa vida de uma forma geral e especificamente na nossa área de educação física também, né? Mas antes de começarmos a direcionar, vamos ver o conceito, vamos relembrar o conceito de tecnologia. Tá aí, ó, né? Então, tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas, né? Então, na nossa área de educação física não é nem problemas, e sim o quê? Melhorar a performance, né? Então, não deixa de ser um problema, porque se você não consegue aumentar o seu rendimento, de repente, aquela roupa que você está usando é um problema, ela é muito pesada, então temos que dar um jeito de quê? Deixar mais leve, né? Ou o calçado não tem muita aderência para você fazer aquela corrida de 100 metros rasos. Então, temos que projetar um calçado melhor. E vai assim em todas as áreas, né? Então, é dessa forma que a tecnologia está presente na educação física, na parte esportiva, né, de alta performance, ou até mesmo para nós aqui, né, que somos meros mortais. Apesar que deve ter muitas pessoas aqui, de repente, até atleta, né, de alto rendimento, ok? Então, mas para as pessoas que não são, também tem muita tecnologia, porque quando as empresas fabricam um material que dá certo para quem pratica atividade física de alto rendimento, obviamente que ela faz aquela propaganda daquele atleta, divulgando para toda a população, né? E isso é bom, é bom. O calçado que vai apropriado para a corrida, nós temos. Você não vai querer correr com um tênis de basquete. Professor, mas não pode? Pode, mas não é apropriado, ele é muito largo, é pesado, né? Você não vai querer jogar vôlei, né, com um tênis de corrida, porque a base dele é o quê? Estreita, você vai torcer o tornozelo. Então, esses pontos aí que nós temos que estar atento, né? Que a tecnologia veio para nos ajudar, né? E aí você vai de contra, né? Como eu comentei também, já existem tênis que você compra de acordo com a sua pisada. Para quê? Para amenizar a sobrecarga nas suas articulações, né? Se você tem uma pisada abduzida, aduzida, né, ou neutra, então hoje em dia você pode comprar o calçado assim, ok? Tá bom? Mas, professor, onde começou aí essa história toda de tecnologia no esporte? Lembra desse rapaz aí, ó? Olha aí, ó. Esse rapaz aí que foi o que iniciou, né? Foi através dele que a empresa Adidas, né, que já fabricava produtos aí esportivos em 1936, se não me falha a memória, como nós vimos, e ele que deu o início através do quê? Da sapatilha que a Adidas projetou, né, para que pudesse melhorar a performance de alguns atletas. E ele que foi o que fez o teste, foi esse rapaz aqui, ó, o Gessé Unius, ok? Tá bom? Mas passando aí adiante, vocês vão entender melhor aí com o texto, olha aí, ó. Tá aí, ó. Então, ó, foi em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, como nós falamos ontem, o norte-americano, o Gessé Unius, utilizou o primeiro par de sapatilhas Adidas, né? E ganhou 4 medalhas de ouro, como eu falei para vocês. Ah, professor, ele só ganhou porque usou sapatilha. Não. Ele era referência, ele já estava classificado para participar das Olimpíadas, né? A sapatilha, na verdade, ela só ajudou ainda mais, né? Então, tá aí, ó. Desde então, o consumo de materiais esportivos só aumentou e as indústrias passaram a procurar a perfeição tecnológica a fim de garantirem maior conforto e performance aos atletas, né? Então, não adianta você botar um material lá, um calçado ou uma roupa, né? Ou um aparelho que vai melhorar a performance do atleta se ele não tiver um certo conforto, porque ele não vai conseguir permanecer com aquilo ali muito tempo, ok? Então tem que juntar as duas coisas. E outra coisa também que nós falamos, né? São empresas privadas, dependem de vendas, então eles investem pesado mesmo para poder lucrarem, né? Vender e lucrar. É o caso aqui que a gente podemos citar
dos celulares. Você compra um celular hoje de um modelo, de uma das marcas aí que tem no mercado, em menos de um ano, aquela tecnologia que você estava achando que era de ponta, já está ultrapassada. Essa versão já é antiga, né? Então, é sempre algo, né, alguma novidade. Aqui mesmo no nosso estado, aqui em Manaus, tem uma indústria, né, dessa de celulares gigantesca, né, uma empresa coreana. Ela comprou um hotel que tem próximo ao Amazonas Shopping e fez um escritório ali, é um centro de desenvolvimento tecnológico. Ali tem pessoas ali que mexem com todo tipo de desenvolvimento tecnológico da Samsung. Então, assim, é um negócio bacana, cara, né? Então, por isso que todo tempo tem uma novidade. Assim como acontece com uma marca, acontece com as outras, né? Então, a tecnologia, ela está sempre ali, ó, mudando, né? Está ajudando a ter mudanças na parte esportiva, né? Mas, como nós comentamos lá, professor, quais são as pessoas que participam desse desenvolvimento? É só o professor de educação física? É só o treinador, né? Não, olha aí, ó, na próxima imagem vocês vão visualizar que nós comentamos ontem. É uma equipe multidisciplinar, como está aí, ó. São fisiologistas, pessoas que entendem de biomecânica e ciência do treinamento. Tem que juntar essas três áreas aí, né, para poder chegar a uma definição de um produto, né, uma máquina ou um aparelho que vai ajudar a melhorar a performance daquela categoria de atletas, dependendo da modalidade, né, natação, basquete, vôlei, futebol, corrida, salto. Então, essas pessoas, essa equipe vai trabalhar para quê? Para que aconteça esse desenvolvimento, essa melhoria. E a todo tempo isso aí, tentando o quê? Reduzir, né, tempo de algumas provas, né, e outros, melhorando a performance do atleta para que ele possa desenvolver melhor, de repente, no vôlei, um saque, né, uma cortada, um salto, né, e assim por diante, em relação a várias modalidades esportivas. Como nós falamos na nossa aula ontem, tá aí, vamos começar a ver uma sequência agora de imagens de modalidades que tem tecnologia, que há um tempo atrás não tinha, e os atletas eram prejudicados, né, porque o olho do ser humano não tem a capacidade de visualizar algo tão rápido, né? Então, vamos começar a ver uma sequência aí, olha aí, ó. A primeira que nós vimos ontem foi aí, ó, foi a esgrima. Vocês estão vendo a roupa do atleta que nós comentamos, né? Olha aí, ó. Toda ela é cheia de sensores, né? Mas para quê, professor? Há um tempo atrás, né, os árbitros, por mais que fossem, né, ali ágil e tudo, não conseguia ver. E os atletas ficavam até chateados. Hoje não tem essa. A ponta da espada encostou aonde pontua, tem que pontuar, vai aparecer no painel atrás, né? Então já é uma pontuação automática, a não ser que o juiz mande parar porque houve alguma falta de alguma coisa. Caso contrário, prossegue, né? E aparece lá. E diminuiu até o tempo das competições por causa disso, né? Uma outra tecnologia, essa aí, ó, uma que vocês devem gostar, é a da bola com sensor, né? Que ela, quando passa por baixo dos três travessões lá, né? Da trave, que ela é toda fechada em sensores, a bola também tem um microchip que avisa aí, ó, nesse reloginho para o árbitro, né? Ele vibra e dá a mensagem que foi gol. Então, como já aconteceu, foi na Copa retrasada, não sei qual foi o jogo, é a Alemanha e uma outra seleção. O jogador chutou de longe, a bola bateu no travessão superior, bateu lá dentro do gol e voltou, né? Só que os árbitros, naquele tempo, a voz deles lá, né, a palavra é o que valia. Não interessa se a televisão pegou, que existe a imagem mostrando que a bola caiu dentro. Mas o bandeirinha não viu, o árbitro não viu, anularam, não deram um gol. E aí a seleção lá ficou prejudicada. Hoje isso não acontece. Outra tecnologia também que acontecia muitos erros. Aí, ó, muitas faltas, né? Então, mas o que é isso aí, professor? Isso é uma plataforma lá do corredor de 100 metros rasos. É só onde ele coloca o pé. Não. Ele colocou o pé, ele vai acionar uma microchavezinha aí, ou um sensor, né? Que se ele cheirar antes do apito,
vai acusar lá e ele vai pegar uma punição, uma falta. E dependendo da quantidade de queimadas aí, que eles chamam de queimou, né, a largada, ele vai ser eliminado, ok? Tecnologia também utilizada onde? Olha aí, ó, né, nas Paralimpíadas, é isso mesmo, os para-atletas, graças à tecnologia, hoje em dia, existem várias modalidades, né, que já tem muitos atletas, graças à tecnologia, que quando se iniciou, começou somente com o quê? Os jogos, né? Era só os cadeirantes e arco e flecha. Hoje você vê aí pela imagem, ó, corredor aí com prótese aí de fibra de carbono, ok? Tá bom? Outra tecnologia que isso aí já dá pra gente, esse tênis aí, ó, deve custar aí seus R$1.500, pelo menos, a R$2.000 um tênis desse, acredito eu, né? Que ele manda todos os dados para quem? Para o celular aí, ó, que vocês estão vendo aqui, né? E também você pode ajustar, né, o aperto dele aí, ó, nesses cabos que vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Ele se ajusta sozinho, ou o pé começou a inchar, né, por causa da atividade, ele vai e afrouxa, solta um pouco. Muito bacana, manda a frequência cardíaca, passada, distância, tudo para o celular, entendeu? Então, esse aí foi o conteúdo de tecnologia e muito mais, né? Existem várias tecnologias em várias modalidades esportivas, ok? Tá bom? Isso aí só para a gente relembrar que nós vimos ontem mesmo. E na segunda aula, nós falamos sobre o quê? As danças regionais, tá aí, ó, regionais e folclóricas. Não são só folclóricas que nós falamos das regionais. Tá aí. Uma apresentação aí, ó, no festival aqui de quadrilha do Amazonas, muito bacana. Mas, professor, por que isso se chama danças regionais? Tá aí, ó, a definição, vamos ver aí, podem anotar se quiser, né? A dança folclórica trata-se de uma forma, né, tradicional de dança recreativa do povo, né? Muitas das danças folclóricas têm origens anônimas, ninguém sabe de onde veio, essa que é a verdade, são anônimas, né? Mas que foram passadas aí de geração para geração durante um longo período de tempo. As danças sempre foram um importante componente cultural da humanidade. Por quê? Componente cultural? Porque ela marca a cultura de um local, né? De um estado, de uma região, de um país, como nós já comentamos. Quando nós falamos do samba lá na Rússia, em qualquer parte da Europa, nos Estados Unidos, opa, é uma dança, é um estilo de dança, de música, de onde? Do Brasil, né? Então, aqui no país, quando a gente fala, tem o boi bumbá, garantido e caprichoso, já sabe que é no Amazonas. Quando fala do frevo, opa, de onde que é o frevo? Opa, lá no Nordeste, né? De Recife. Então, já as danças folclóricas, né, faz parte da cultura, né, de um povo. E ela marca sim, ela autentica, ele faz uma autenticação ali, ó, daquela região, daquele povo, daquele país, daquele estado, ok? Por mais que aconteça em outras localidades, que é claro que é igual a capoeira. A capoeira, ela é genuinamente brasileira, né, da onde? Salvador, mas ela fez isso em todo o mundo, né? Tem alguém ensinando capoeira, né? Que ela é uma dança, mas ela é vista como uma luta também, principalmente como uma luta, ok? Então vamos ver as principais danças aí, ó. Folclórico, samba de roda, que nós vimos, né? Lembra? É algo da onde é característico do Rio de Janeiro. Nós falamos do maracatu, que é um ritmo musical com dança típico da região pernambucana, ok? Só para relembrar. Nós falamos do frevo, né, que é um estilo pernambucano de carnaval e uma espécie de marchinha muito acelerada. Trabalha muito aí a parte de resistência cardiorrespiratória, ok? Tá bom? Falamos do baião, né, Luiz Gonzaga. Quando falamos baião, sempre vamos lembrar do rei do baião, que é o Luiz Gonzaga, né? Acontece aí em vários festivais de quadrilha, até mesmo aqui do nosso estado. Falamos de quem? Da catira, né? A catira, olha aí, ó, é uma dança regional aí, praticada na região aí, Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás. É um estilo também diferente, que não tem
de repente, né, o mesmo ritmo. Claro que não tem o mesmo ritmo do frevo, assim como não é o mesmo ritmo do samba ou do pagode, e assim por diante, né? Então, ela não vai lhe dar o mesmo condicionamento que essas outras, ok? Tá bom? E na segunda, nós temos mais alguma coisa, doutora? Não, né? É essa aí. E nós falamos também dos benefícios que a dança pode nos proporcionar, né? Vimos vários. Um que eu gosto muito de colocar, que para mim é um dos principais, né? Não é só o condicionamento físico. A dança, ela trabalha o quê? Você vai interagir com as pessoas, vai trabalhar a parte social, a convivência com as pessoas, vai trabalhar também o quê? O condicionamento, né? Cardiorrespiratório, vai melhorar a sua flexibilidade, dependendo do estilo de dança, vai também melhorar a sua autoestima, né? Vai ajudar o quê? A queima de calorias, porque você vai começar a queimar calorias, começa a diminuir seu peso, né? Com isso, eliminando o quê? Várias patologias que poderiam ser instaladas, como hipertensão, dislipidemia, né? O diabetes, né? Ou a síndrome metabólica, que é a junção de mais de uma dessas patologias, né? Então, a dança vai nos proporcionar muitos benefícios. Não dá mais tempo para interagir, nós vamos agora para o nosso segundo momento, aí, a nossa segunda revisão com o professor Quinho. Vamos lá. Então, primeiramente, vamos falar sobre a importância da cultura corporal e também da linguagem corporal, né? Então, nós vimos que a cultura corporal é um conjunto de valores, práticas, crenças, ideias e significados relativos ao corpo e ao movimento, que envolve desde simples gestos corporais, como apertar as mãos ou abraçar, até expressões mais complexas, como uma coreografia de dança ou um jogo de futebol. Então, assim, a gente aprendeu que a cultura corporal é um elemento que faz parte da cultura geral de toda a humanidade e que foi desenvolvida ao longo de todo o processo histórico do homem. Assim, a gente entende, então, que a cultura corporal e a linguagem corporal, principalmente, ela surgiu desde os dos primórdios da humanidade, quando o homem ainda vivia no período pré-histórico, ainda não havia desenvolvido os sistemas de linguagem escrita e verbal. Então, para isso, os seres humanos se comunicavam inteiramente por linguagem corporal. Eles atribuíam já naquela época significado para os seus próprios movimentos, de forma intencional, de forma bastante consciente, diferente dos demais animais que realizam um movimento simplesmente por fazer. O ser humano não. O ser humano, cada gesto que ele faz é composto de uma intencionalidade, é composto de um desejo, uma ideia que surge na mente dele e ele realiza isso em forma de ação com os músculos, né? Com cada contração muscular. Por isso que o ser humano ele é capaz de criar uma variedade de movimentos com o seu próprio corpo, desde movimentos finos, utilizando os mínimos dos músculos, né, das mãos, dos pés, até coordenações motoras maiores, mais grossas, utilizando toda a musculatura pesada do seu próprio corpo. Então, assim a gente vê que o ser humano ele é carregado de uma plasticidade muito grande de movimentos com o seu corpo. Nós aprendemos também que o corpo tem uma importância muito grande para o ser humano, porque é através do nosso corpo que a gente interage com o mundo e assim a gente troca informações, influências, né, faz essa relação dialética com o nosso ambiente ao redor. Através do quê? Dos nossos sentidos, de todos os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, sinestésico, a gente consegue trocar informações com o meio ao nosso redor, perceber, captar as informações, os estímulos que vêm de fora, processar isso no nosso sistema nervoso e depois devolver em forma de ação por meio dos nossos músculos, né, da unidade motora. Então vejam que está aliado tanto o processo biológico quanto o processo psicológico, neurocientífico,
sociológico do nosso ser, né, dessa nossa existência humana. Nós vimos que a linguagem corporal ela foi evoluindo ao longo do processo histórico, né? O ser humano começou primeiramente falando, expressando simplesmente a sua linguagem corporal, e à medida que ele foi criando novas formas de linguagem, ele foi mesclando, né? Foi cada vez mais ampliando, tornando mais complexo a sua forma de comunicação, até chegar aos dias de hoje, em que nós temos uma variada forma de comunicação, variadas formas de linguagem, né? Não só a corporal, mas também a verbal, a escrita, a informática, entre outras formas. Então, assim, a gente vê o quanto que é importante aprendermos sobre a linguagem corporal. E disso trata também a educação física. É por isso que a matéria Educação Física ela está inserida na área de linguagens, juntamente com o português, juntamente com o inglês, espanhol, artes. Por quê? Porque nós atribuímos, né, o estudo desse movimento como um processo humano, um processo cultural, não somente como um processo biológico. Se fosse somente assim, a gente estaria lá na área de ciências biológicas, mas não, é muito mais amplo, o ser humano é muito mais complexo do que simplesmente um monte de órgãos e células, né? Então, tudo que nós fazemos é composto de cultura. E aí nós vimos que a educação física, ela divide toda essa bagagem, né, de movimentos, significados, chamada cultura corporal, em 5 categorias. Quais são? Vamos relembrar aí. Os esportes, né? O que são os esportes? É qualquer tipo de prática que esteja vinculada a federações e confederações, cujo papel é o de regulamentar as regras dessa prática. Então, essa é a definição para esportes, uma das categorias da cultura corporal, né? Então, tudo que se encaixa nessa definição, nós podemos chamar de esporte. Traduzindo, o que é um esporte? Toda aquela atividade que é vinculada a uma instituição, né? Uma instituição chamada federação, confederação, clube, e essa instituição ela é encarregada por definir as regras daquela prática. Então, por exemplo, o futebol é um esporte? É. Por quê? Porque a maneira como ele é praticado é igual a qualquer outro lugar do mundo que você vá, certo? Não existe variações. Mesmo que se faça algumas adaptações em determinados lugares, mesmo assim, é seguido as regras oficiais, né, estabelecidas pela federação e pela confederação. A mesma coisa o vôlei, o atletismo. Então, assim, a gente percebe que o esporte ele está vinculado necessariamente a essa categoria aqui, a essa característica de ser todo normatizado, todo padronizado. É diferente dessa próxima categoria que eu vou mostrar para vocês, os jogos. Os jogos são atividades de caráter lúdico com normas livremente estabelecidas pelos participantes. Então vejam aqui a diferença entre jogos e esportes. Os jogos, eles são praticados de forma livre, não existem regras definidas oficialmente, né? Não existe uma instituição que define lá quais são as regras que se deve jogar aquela prática e todo mundo tem que fazer o jogo daquela forma. Por exemplo, jogo de queimada. É um jogo, não é um esporte. A queimada não é um esporte, embora ela seja praticada nos jogos estudantis, né? É mais nesse nível, assim, jogos estudantis, jogos universitários, mas a queimada não é um esporte, porque não existe alguma instituição, uma confederação de queimada que defina como que tem que ser as regras do jogo. Cada lugar que é jogado, as pessoas jogam de uma maneira diferente. Varia, inclusive o próprio nome da queimada, ela muda de lugar para lugar. Pode ser que lá no sul do país seja outro nome, no Nordeste é outro nome. Até mesmo aqui no nosso estado,
variando de município para município, pode ter nomes diferentes, certo? Então, assim a gente vê que não há uma padronização. Então, a característica dos jogos é que ele é jogado para ser uma coisa divertida, uma coisa lúdica, ou seja, que traz prazer, que traz diversão. As pessoas praticam para se sentir bem, para se divertir, para brincar, né? É uma associação muito maior com a palavra brincar, brincadeiras, certo? Então essa é a característica dos jogos. Depois nós temos a ginástica. Então a ginástica são atividades que visam desenvolver, fortalecer e dar flexibilidade ao corpo através de rotinas de exercícios físicos. Pode ser levado a cabo para fins de competição, como desporto, ou para fins recreativos. Bom, então assim a gente percebe que a ginástica, ela pode ser um esporte? Pode, certo? Por quê? Porque ela tem regras e padronizações próprias oficiais estabelecidas lá pelas federações e confederações de ginástica. Então ela pode ser praticada com finalidades competitivas, esportivas, mas também pode ser praticado com fins recreativos. Assim, a gente pode até defini-la como estando dentro do campo do esporte e dos jogos, certo? Mas ela tem a sua própria posição, seu próprio status, que é de ginástica. É uma categoria única. Não existe outra atividade que possa estar dentro disso, porque a ginástica é única em si. Então, toda aquela atividade que tem como propósito desenvolver, fortalecer, preparar o corpo, né? Melhorar o desempenho do corpo, isso daí é considerado ginástica. Então vamos ver, musculação pode se encaixar dentro daqui da ginástica, todas as formas diferentes de ginástica que existem, ginástica artística, rítmica, de trampolim, todas essas atividades podem ser encaixadas aqui. A yoga pode entrar aqui na categoria da ginástica, porque também é uma atividade sequenciada que visa, né, preparar, desenvolver o corpo. Outras atividades alternativas, tipo Tai Chi Chuan, certo? Então, assim, a gente percebe que a ginástica ela tem esse propósito. Quando você vê que é algo que tem uma série de exercícios físicos com a finalidade de desenvolver o corpo, seja para formas competitivas ou não, assim a gente pode chamar de ginástica. Depois nós temos outro grupo, que é o de lutas. O que são as lutas? São disputas em que o oponente deve ser subjugado mediante técnicas, estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Em outras palavras, as lutas vão ser todas aquelas disputas entre dois ou mais oponentes que cada um vai tentar derrotar o outro utilizando técnicas de ataque e defesa. Então, assim, a gente pode até incluir certos tipos de jogos. Por exemplo, o xadrez, a gente pode incluir dentro desse conceito, né? Não tem duas pessoas, uma tentando derrotar o outro por meio de técnicas de ataque e defesa? Pois é, dentro desse conceito a gente pode abarcar várias coisas, não somente as artes marciais, certo? Então, assim a gente percebe que o conceito de lutas é muito mais amplo, mas todas aquelas lutas formais, tradicionais que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, elas entram nessa categoria aqui, mesmo que sejam praticadas de forma competitiva, né, esportiva, mas elas estão muito mais dentro dessa categoria aqui de lutas. E depois nós temos a dança. A dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma harmonia própria. Então, assim, a gente percebe que a dança é a única das categorias da cultura corporal que está mais vinculada, né? Ela tem uma relação muito mais direta com o ramo artístico.
Por quê? Porque a dança é uma das mais expressivas formas de comunicação humana. Você vê que na dança, os movimentos eles recebem bastante significados, eles precisam ter uma harmonização, precisam ter uma graça e leveza nos seus movimentos, eles precisam ter toda uma conotação para poder expressar aquela alegria, aquele sentimento que é observado durante uma dança. Então a dança ela tem um destaque próprio dentro da cultura corporal, porque ela vai envolver todos esses elementos, cadência, movimento, ritmo, musicalização, instrumentos, tudo isso vai compor a dança. Ela não pode até haver, por exemplo, competições de dança, mas mesmo assim ela não pode entrar no ramo esportivo, não podemos dizer que existe dança esportiva, não tem como, porque a finalidade da dança é simplesmente isso, a expressão de emoção, expressão de sentimentos, comunicação através do corpo. Vejam que interessante isso. E aí, pegando esse gancho aqui da dança, vamos falar da segunda aula que nós tivemos, que foi exatamente sobre as atividades rítmicas e a dança. Nós vimos que ela começou lá nos primórdios da humanidade como uma forma de expressão religiosa para conectar o ser humano com o divino, E aí depois foi evoluindo cada vez mais para formas mais complexas. Então, hoje em dia nós temos uma variedade enorme de dança, expressões de dança, movimentos, e isso daí é verificado de cultura para cultura. E aí nós falamos sobre a classificação da dança quanto ao número de participantes. Nós vimos que ela pode ser individual, ela pode ser em dupla ou ela pode ser em grupo. Depois nós falamos também sobre os tipos de dança. E aí está relacionado mais ao estilo, o estilo com que ela é praticada pelos dançarinos. O primeiro deles foi a dança clássica. Então a dança clássica é aquela que surgiu há muito mais tempo, lá na época da Renascença. Lembra que nós estudamos a história, um pouquinho da história da dança? Nós vimos que após a Idade Média houve um reflorescimento da cultura, as pessoas redescobriram a arte, as influências gregas nos diferentes tipos de arte, e a dança não escapou disso, A dança também começou a ser explorada novamente, principalmente essa questão da métrica, da padronização dos movimentos, a beleza, a graciosidade. E aí foi com isso que surgiu, então, o balé. O balé lá na França, foi criado lá na França, na época lá da monarquia, e muito incentivada pelo rei Luís XIV. E aí qual é a característica do balé? Ele tem movimentos bem padronizados, inclusive a forma dos dançarinos se vestirem, essa roupa com um saiote, os homens com um macacão todo colado, e a famosa sapatilha de bailarina. Então essa é uma caracterização própria do balé, e ele é muito formal, ele é bastante formalizado, porque é uma característica das danças, ela foi toda construída quase de forma matemática mesmo, calculada, todos os movimentos. Então, não importa o tipo de apresentação, os movimentos do dançarino sempre vão ser os mesmos. Apenas a combinação, a coreografia é que vai mudar, mas cada movimento ele é padronizado. A mesma coisa a valsa. A valsa foi uma dança clássica criada para justamente os bailes de salões, da corte. E aí era uma forma de haver uma dança mais em pares, em dupla, para os casais dançarem nos salões dos castelos. E aí essas danças foram perdurando até os dias de hoje, e elas são conhecidas mais como danças eruditas, danças assim mais de situações mais formais. Por exemplo, o balé você vê muito no teatro, a valsa você
observa mais em festas de aniversário, de 15 anos, casamento, formaturas, né? Então, situações mais formais. Depois, sim, eu vou mostrar aqui a imagem, né, da dança clássica. Então, aqui o estilo tradicional, né, das dançarinas se vestirem, a posição delas, né, a postura de dança, a forma delas se movimentarem, certo? Então, isso faz parte da dança clássica. Depois nós falamos sobre a dança moderna. Como que é a dança moderna? São movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. E o dançarino tem a opção de se expressar de uma maneira mais livre e atual. Então, vou mostrar para vocês aqui uma imagem da dança moderna, e aí observe a diferença da dança clássica. Ó. A forma dos dançarinos se vestirem é totalmente mais livre, despojada, mais moderna mesmo. Os movimentos também são mais espontâneos, não são tão padronizados, embora haja uma sintonia entre eles, uma simetria dos movimentos, mas eles exploram muito mais as possibilidades do corpo. Então essas são as características da dança moderna. Depois nós falamos sobre a dança de rua e a dança sacra. A dança de rua inclui também outras formas de danças populares, como o hip hop, o funk e qualquer outra dança popular mesmo, aquela que o povão costuma dançar. E a dança sacra são praticadas em contexto religioso, igrejas, templos, células, espaços de candomblé, os terrenos das comunidades indígenas e assim por diante. Então, toda dança que é praticada em contexto religioso é uma dança sacra. E aí eu trago aqui para vocês uma imagem, por exemplo, aqui o dançarino de dança de rua, conhecido como hip hop, né? Onde eles têm aqueles movimentos bastante acrobáticos, né? Utilizando bastante os movimentos que foi aprendido na rua, justamente desenvolvido pelas pessoas que praticavam na rua, faziam essa expressão de rua. E depois nós temos aqui uma foto retratando a dança sacra, né? Aqui num contexto religioso cristão, e aí o grupo realizando aqui um movimento de dança sacra. Então nós falamos também sobre os benefícios de quem pratica dança e atividades rítmicas. É o quê? Vamos ver aí quais são os benefícios. A flexibilidade. Durante a própria dança é exigido do dançarino que ele busque trabalhar o extremo de cada músculo do seu corpo. Então, melhora bastante a flexibilidade da pessoa, ela se torna mais flexível e capaz de realizar movimentos mais amplos. Melhora também a aptidão física, porque o indivíduo é capaz de sustentar atividades cotidianas por muito mais tempo, sem entrar em fadiga, ou seja, cansaço, apresentando ótimo desempenho e economia de energia, além de apresentar menor incidência de doenças. Então, melhora bastante aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular, dentre outros fatores, coordenação motora. Então, a pessoa recebe muitos benefícios praticando dança e atividades rítmicas. Então, essas foram as principais características, os pontos trabalhados aí nas nossas aulas. Então, assim, a gente chega ao final da nossa revisão.